Olá, amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha através do Facebook Jornal Taperá, Instagram @Jornal Taperá e através do YouTube TV Taperá. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus compartilhamentos, e isso nós temos atingido muitas mil pessoas. E é justamente isso que nós desejamos para levar todas essas informações interessantes a respeito da saúde. Eu quero falar hoje a respeito, mais uma vez, da nossa estação do ano. Nós estamos na primavera e a primavera ela se caracteriza como sendo a estação das flores. E quando a gente fala de estação das flores, a gente está falando da polinização das flores. É uma estação do ano onde o vento é constante, as alterações de temperatura, ora fazendo calor, ora fazendo um pouquinho de frio, ora chovendo, né? Ora aparecendo o sol. Então, essa alternância de temperatura e também, né, da chuva faz com que caracterize essa estação do ano. E também é justamente devida a essa polinização, ao grande número de pólen que nós encontramos na natureza, mas que é invisível a nós, né, que se caracteriza também por um mês onde nós temos muitos insetos, tá? E com isso faz com que nós possamos ter uma gama muito grande de elementos que podem ocasionar a alergia, tá? A alergia seja ou por picada de inseto, porque nós temos muitas abelhas, né? É uma época do ano em que esses insetos estão mais comuns por causa da polinização das flores e também por causa do vento, como eu falei, né? Então o nosso ar fica muito denso com relação a essas partículas do pólen, e isso aí faz com que as pessoas que têm uma certa tendência alérgica sejam acometidas com mais frequência. E o que nós encontramos nessa época da primavera? Por exemplo, irritação dos olhos. Principalmente aquelas pessoas que têm alergia ocular, né? Aquela alergia justamente na época da primavera, né? O olho fica com ardência, irritação, fica coçando, né? Muito prurido ocular e sempre com os olhos avermelhados, né? E algumas vezes, dependendo da intensidade da alergia, a gente ter um aumento muito grande dessa irritabilidade com secreção e todo aquele edema de pálpebra, não é que mesmo usando o colírio, muitas vezes ela demora alguns dias a mais para que a gente tenha uma diminuição desses sintomas. Então, outra coisa que nessa época da primavera é comum, né? As crises de tosse e também o chiado no peito, justamente em decorrência dessa poluição ambiental. Essa poluição através dos pólens das flores, né? E também por causa da poeira, né? O vento faz com que aconteça isso. Então, aquelas pessoas que já são propensas, que já têm uma predisposição familiar de doenças respiratórias, por exemplo, rinite ou laringite, ou bronquite, é uma época em que esses sintomas podem aumentar, ficar mais frequente, tá? E em plena pandemia que estamos ainda atravessando, quando a gente fala de tosse, né, a gente até esquece que esses fatores alérgicos possam ocasionar tudo isso, principalmente na primavera. A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o Covid-19. Então, nós temos que saber que nessa época do ano, nesta estação do ano, esses sintomas alérgicos são muito frequentes, né? Então, crises, por exemplo, de falta de ar, de chiado, né? Principalmente nas crianças. Então, é uma estação do ano que ocorre muitos desses casos.
Tá? Uma outra coisa que é comum nessa época do ano são as doenças infecto-contagiosas, além, logicamente, do Covid, não é? Nós temos, por exemplo, a época da catapora. A catapora é muito comum na primavera. Catapora é aquela doença em que se caracteriza com aquelas bolhas no corpo, tá? Bolhas no tórax, nos membros superiores, inferiores, no rosto, dentro do ouvido, dentro da boca, atrapalhando o apetite, não é? Inclusive até dentro das narinas e também na região genital. Então, em todo local pode aparecer as lesões da catapora, também chamada de varicela, tá? E o que caracteriza a catapora e a varicela, que é uma doença muito comum na primavera? A primeira coisa, né, que a gente sempre tem que alertar a família é que a febre é muito constante. Febre de vários dias. Dependendo de cada criança, a febre pode ser uma febre muito alta durante muitos dias, que leva à preocupação da família. Tá? Uma outra coisa característica da catapora, que é temida por todos, tá? É que uma parcela de 5% mais ou menos pode ter complicações, porque aquelas bolinhas podem infectar e essa infecção pode fazer com que a criança ou mesmo o adulto, mas principalmente as crianças, né, possam ter uma complicação e com isso levar a uma série de consequências, como por exemplo a meningite, como por exemplo a septicemia. Tá? Por quê? Porque essas bolhas podem infectar e causar uma infecção secundária. Ou então, pelo fato da catapora causar uma imunidade, quer dizer, baixar a imunidade da pessoa, isso faz com que os micróbios oportunistas aproveitem esse período que a imunidade está baixa para começar a ocasionar essas complicações, como eu falei, principalmente no caso de meningite. Né? Então, é muito difícil para a família, né, entender que uma criança que está com catapora vai no médico e o médico diagnostica, isso é catapora. E depois de alguns dias, né, a criança começa a ter sintomas, por exemplo, crise convulsiva, né, e com isso, né, pode ser que esteja com uma meningite, por exemplo. Tá? Então, tudo isso aí, veja bem, são consequências de uma doença como a catapora e que tem a vacina como medida preventiva. Nós já falamos em programas anteriores que a vacina ou qualquer medicamento não é nada 100%. É por isso que tem essas campanhas de vacinação, de fazer o reforço. Né? Porque são através desses reforços de vacinas que o organismo vai criando maior imunidade. Então, no caso, por exemplo, da catapora, existe vacina. Então, precisa ser feita a vacina para que a pessoa, não é que ela não vai pegar. Como eu falei, não existe vacina 100%, não existe medicamento 100% que dê essa proteção total. Mas as pessoas que estão vacinadas, provavelmente, muito provavelmente, não vão pegar a catapora, ou se contrair a catapora, muito provavelmente as manifestações, né, as complicações da catapora serão bem menores. Então, daí a importância da vacinação naquelas doenças que têm vacina para prevenir. Tá? E mesmo você aplicando a vacina, não é que você não vá ter aquela doença. Pode ter, porém, de uma forma mais atenuada. Tá? Então,
nessa questão da estação do ano da primavera, nós temos que tomar muito cuidado com essas afecções alérgicas, como eu falei, na conjuntivite, da rinite, da faringite, da laringite e também do quadro respiratório inferior, como, entre aspas, a bronquite e a indução do broncoespasmo, que a gente fala quando a criança fica com tosse, com falta de ar e chiado no peito. Então, o que é necessário? Sempre procurar o médico. Tá? A gente vê que muita gente está com receosa de ir na unidade básica de saúde por causa do Covid-19. Uma coisa vocês têm que estar cientes, gente. Nós não temos só o Covid-19. Nós temos todas as outras doenças, mais o Covid-19. Então, eu quero aproveitar nesse programa, alertar a você que tem diabetes, você que tem pressão alta, você que é obeso, você que faz algum tratamento continuado e que, em decorrência dessa pandemia, deixou-se de fazer essas consultas rotineiramente, esses controles laboratoriais rotineiros, eu aviso que há necessidade de ir ao posto de saúde para fazer o seu controle normal, independente dessa pandemia. Por quê? Não adianta nada você se precaver contra o coronavírus, ter medo do coronavírus, é lógico, com razão, porém, sabendo que você tem doença que você precisa ser controlada, precisa ser acompanhada pelo médico. E, por parte da saúde pública, há necessidade de que os médicos especialistas continuem atendendo esses pacientes, porque aqui a gente nota o seguinte: por causa da pandemia, os próprios postos de saúde, as próprias unidades básicas de saúde faz com que diminua o quê? Diminua o fluxo de atendimento. Não, é nessa hora que nós temos que colocar à disposição da população, não é? Profissionais especialistas para justamente a gente poder dar um atendimento com segurança, com um espaço de um paciente para outro, e para isso há necessidade de um remanejamento de horário, mas que todos os pacientes possam ser contemplados com o controle necessário da sua doença. Por quê? Porque não adianta nada a gente ficar controlando com medo do coronavírus e, por outro lado, diabetes comendo feio, a hipertensão comendo feio, problema cardíaco comendo feio, e a obesidade, quer dizer, uma série de doenças, não é, que levam realmente o risco da pessoa e que há necessidade de um acompanhamento sempre presente. E é por isso, né, que nós precisamos pensar muito bem na hora, né, de a gente colocar as políticas públicas no sentido de que não é por causa da pandemia que a gente vai diminuir o atendimento. Pelo contrário, é justamente na pandemia que nós temos que colocar mais especialistas para contemplar esse grupo de risco que são mais comuns, né, e são mais, digamos assim, sensíveis justamente pelo coronavírus. Então, há necessidade dos pacientes fazerem as consultas rotineiramente e, por parte da assistência médica, colocar os profissionais à disposição da população para que eles tenham a oportunidade de fazer o controle necessário e para não acontecer de ter descontrole da sua pressão arterial, descontrole da glicemia e com isso levando uma série de complicações e aí ser mais sensíveis, por exemplo, ao Covid-19. Então, nós estamos na primavera, temos essas doenças alérgicas mais prevalentes que eu falei, e de doença infecciosa o mais comum é a catapora, além de outras que o ano todo está aí presente, mas que, dependendo da estação do ano, a gente sabe quais são as doenças mais prevalentes e que a gente tem que dar uma atenção maior.
Então, minha gente, não deixe de fazer o seu controle do colesterol, da glicemia, dos triglicérides, não deixe de fazer a sua atividade física, o seu exercício físico, não deixe de ter uma dieta equilibrada e também, fundamentalmente, tá? Você continuar usando a máscara, você manter toda a sua higiene, lavando a mão sempre, sempre, sempre que for necessário, manter o distanciamento, né, de uma pessoa para outra e, logicamente, evitar as aglomerações. Ainda as aglomerações nos preocupam, porque eu sei que está todo mundo, né, ansioso, todo mundo preso em casa, sem poder sair, e agora que a gente está tendo essa liberdade de sair, né, a gente nota que o pessoal está saindo muito sem proteção. Então é muito comum, por exemplo, de final de semana a gente encontrar praças, locais assim de bares, né, que tem muita gente e infelizmente sem usar a máscara, isso aí pode se colocar um risco não só para as pessoas que estão lá em contato, mas essas pessoas serem portadoras, por exemplo, do vírus do Covid-19 e levar para sua casa, né? Então, a gente sempre acha que a gente não pega, a gente nunca vai acontecer nada com a gente, mas isso aí é um ledo engano. Então nós temos que continuar a levar a sério tudo que nós fizemos até hoje, para que nós possamos gradativamente ter um desenho mais real daquilo que vai se deslumbrar, né, no futuro. Tá? Então, muito cuidado, tomem cuidado com a questão da alergia, precisa fazer um tratamento de base da sua alergia, um tratamento de manutenção, para que você possa passar essa primavera sem grandes complicações. Por quê? Já falei, mesmo você fazendo tudo direitinho, vez ou outra você pode ter uma complicaçãozinha, mas fica mais fácil de controlar se você já vem cuidando de tudo isso há algum tempo. Prevenção é fundamental para que não haja as complicações. E com isso, nós não podemos baixar a guarda de tudo que estamos fazendo, principalmente em relação ao Covid-19. Você que nos acompanha, compartilhem o nosso programa para outras pessoas que infelizmente não têm oportunidade de assistir, né? Mas que com o compartilhamento certamente eles terão essa oportunidade e receberão essas orientações para que possam ter uma vida mais saudável ou então menos estressante. Até o próximo nosso programa e muito obrigado.